Impressionou muito a maneira extremamente objetiva como ele apresenta os fatos, ao mesmo tempo que ele consegue conservar um caldeirão de emoções extremamente fortes que provocam você a querer mais sobre aquele assunto. Todos os filmes dele têm uma dimensão política na ordem que ele tenta investigar o lugar da ética dentro do discurso dos personagens dele. E isso que eu acho que torna Django um filme singular. O Django, o tempo inteiro, ele é um filme que ele tem duas éticas. A ética do personagem e a ética do Brasil que gerou aquele personagem. O confronto dessas éticas é que eu acho que faz a dramaturgia documental do Silvio Tendler. E no caso do Django, eu acho que é um confronto entre interesses políticos de uma época, entre um quase maniqueísmo esquerda-direita, e onde que surge um determinado pensador político, né, um estadista, que consegue, de alguma forma, se mover dentro de uma fluidez política muito difusa, muito confusa. Acho que muito mais do que um retrato político, o Django é um retrato humanista. Ele não humaniza o Brasil, ele politiza o Brasil, mas ele humaniza o Django. Acho que isso que é interessante. E isso torna o filme muito fronteiriço, muito contraditório e uma contradição rica. Uma contradição que não é uma contradição de confusão, é uma contradição de tese e antítese. E eu acho que no final a gente tem uma síntese. Olha, assim que eu ouvi falar do filme, eu tratei de ver, né? Primeiro porque era o Tendler, um cineasta que todo mundo fica curioso de saber o que está aprontando, ao mesmo tempo porque era o Django, que para a minha geração foi um cara importante à beça. E que, na época, nos anos 80, ainda vinha sendo muito injustiçado. Primeiro, pela direita, que cansou de caluniar ele e o governo dele, né? E segundo, por um setor da esquerda, o setor que usou indevidamente, ao meu ver, o conceito de populismo. O populismo funcionou como uma etiqueta que pespegaram em cima do Django e foi difícil ele se livrar disso. Num certo sentido, ainda não se livrou. Por exemplo, nos anos 80, muita gente ainda acreditava no lugar comum de que ele tinha sido um corrupto, tirado do poder em nome da moralidade pública. Ou, numa outra versão, que ele era um agitador na presidência da República, que tanto incentivou a agitação que o país se tornou ingovernável e a única saída foi sanear a política, tirando o Django do poder. E são verdades históricas, mas que nos anos 80 ainda tinham uma certa força. O governo de Django e, obviamente, ele próprio foram grandes, no sentido em que tinham um projeto, tinham uma ideia de Brasil, e foi essa a razão principal do golpe de 64. Foi o caráter reformador da sociedade brasileira implícito no governo de Django. Django tinha seus defeitos, alguns talvez graves, mas foi derrubado pelas suas virtudes, que também não eram poucas. Em 84 foi fantástico o lançamento deste filme, porque nós estávamos em plena luta pelas eleições diretas, pela convocação de uma Assembleia Constituinte livre, soberana, os anistiados e o movimento de estudantes de direitos humanos encontrou no filme Django uma experiência, digamos, pedagógica que poderia ser algo também multiplicador. E eu creio que foi isso que aconteceu, não apenas nas salas de cinema, mas nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos partidos. A meu ver, os problemas políticos colocados pelo filme, em 84, mas referentes a 20 anos antes, permanecem, alguns deles, de uma forma bastante aguda, e eu acentuo um, que é o da reforma agrária.
A reforma agrária, que foi, de certa maneira, um estopim de movimento popular pré-64 e depois um dos principais motivos para o golpe, continua hoje como uma bandeira crucial daqueles que estavam do lado das lutas justas, como diz o Fernando Brant na sua poesia que aparece no final do filme. Continua uma bandeira essencial. Um outro dado que ficou muito na lembrança foi a tragédia que significa enfrentar certos dogmas muito arraigados, como, por exemplo, a da hierarquia militar. Como toda a união dos militares, dos chefes e oficiais militares contra o governo Jango tinha sido muito mais provocada por uma absoluta não aceitação de uma quebra de hierarquia do que realmente por questões ideológicas, como o suposto anticomunismo, o que não acontecia no setor civil, que realmente desenvolveu uma oposição acelerada, criminosa em relação ao governo e aos políticos que o apoiavam, em nome da defesa de interesses de classe muito claros. E o terceiro aspecto que me marcou muito foi a importância da intervenção norte-americana. Como ela foi fatal, letal, criminosa, não apenas no Brasil, mas nos países do Cone Sul. 1984, eu acho que foi o ano mais importante da nossa geração, né? Foi exatamente 20 anos depois do golpe contra o João Goulart, contra o Jango. E foi, eu acho que o divisor de águas na história do Brasil. Nós tivemos 20 anos de ditadura, de 64 a 84, e a campanha das diretas foi o momento que o povo brasileiro foi para a rua outra vez. Foi uma grande festa, né? Mais do que um grande acontecimento político, acho que foi uma grande festa popular. Eu era repórter da Folha de São Paulo e tive a oportunidade de ver desde o primeiro comício como é que as multidões iam cantando, ganhando as ruas, né? E o povo cantando, ali que você sentiu a força do povo brasileiro. 20 anos depois da queda do Jango, eu me lembro de ter assistido com as minhas filhas, que eram pequenas ainda, e a gente tinha ido ao cinema, a gente gostava muito de cinema, e a família toda. E depois fomos a um restaurante em São Paulo. E ficamos falando do filme, né? Eu contando para as meninas um pouco da história e tal, mas elas discutindo, por que foi isso, por que foi aquilo e tal. E eu lembro que tinha uma mesa ao lado, né, de uma outra família, que estava prestando atenção na nossa conversa, né? Depois uma